Olá, que Jesus nos envolva para mais um estudinho. A gente vai tentar falar um pouquinho então sobre tranquilidade fundamental. O nosso amorzão já dizia assim: pedi se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Para Rousseau, todo homem quer ser feliz, mas para consegui-lo precisa antes compreender o que é a felicidade, que é um belo questionamento. E Kant, no Crítica para a Razão, questiona então se a felicidade seria um estado em que o homem tem tudo, consegue tudo e obtém tudo, então daí ele é feliz. Seria a satisfação dos desejos, em quantidade, qualidade e duração. E naturalmente esse questionamento dele é válido porque isso é totalmente impossível, até porque tudo é impermanente. A nossa própria capacidade de saborear, de ter prazer, que é a nossa chamada adaptação hedonista, hedonista vem de prazer, já nos mostra isso. A gente come um bolo de chocolate, aquela fatia assim deliciosa, dá água na boca, aquele sabor. A primeira fatia. A segunda fatia já então é interessante esse processo, o quanto é momentâneo. Nós vamos ter estados de felicidade. Nós vamos ter felicidade de antecipação, felicidade, saciedade, enfim, são estados, são momentos. E agora a gente vai pensar um pouquinho no homem do mundo, e nós podemos classificar didaticamente o homem no mundo de uma alma coletiva, né? A massa, digamos assim, e periodicamente nessa massa surge o espírito superior. Se nós formos espiritualistas, nós podemos dizer que encarna, mas na verdade ele brota também do esforço que ele faz, ele tem novas percepções e novas compreensões. Então, a alma coletiva, essa massa, ela pensa igual, é interessante isso. Né? Ela tem o mesmo tipo de raciocínio. Assim. E ela interpreta para ela viver ou a vida de uma forma meio generalizada. Nós vamos poder dizer assim, simbolicamente, cinco épocas houveram, didaticamente. Né? Primeiro a época da cosmologia grega, depois a época da teologia católica, depois a época da razão, o humanismo, depois a época da desconstrução, o materialismo, e por fim nós estamos entrando agora no terceiro milênio. Vamos olhar então a época da cosmologia grega, a felicidade e a harmonia com os deuses, que para os gregos sábios, os espíritos superiores, era uma percepção muito mais profunda e correta isso. Mas para a alma banal, os deuses, né, vinham lá da teogonia, da onde surgiram os deuses, as epopeias gregas, Ilíadas e Odisseia de Homero, por exemplo. Nós teríamos um Zeus, né, depois de várias lutas no céu lá, e uma pleiade, um grupo de deuses no Olimpo. E é interessante que os deuses gregos traziam os mesmos para a alma banal, as mesmas emoções do humano. Então nós vamos ter assim, Hera, a esposa de Deus, extremamente ciumenta, fazia horrores. O próprio Zeus era irado, quando ele ficava brabo, ele perdia o controle e jogava raios na terra. Marte, né, cada um tinha assim a sua característica. E o que era interessante nisso? Que nós, ao nos harmonizarmos aos deuses, na verdade, para a alma banal nós não nos harmonizávamos, nós éramos tomados pelos deuses, nós fazíamos coisas tomadas pelos deuses. Então, por exemplo, eu traía
a minha esposa, ou traía o esposo, né? Poxa, mas como é que tu fez isso? Como é que tu... Ah, Afrodite tomou conta de mim. Eu disse, ah, bom, Afrodite tomou conta, então está tomado. Ou eu tomava um porre daqueles, fazia um estrago danado, aí no outro dia, ah, como é que foi fazer isso? Né? Ah, Dionísio tomou conta de mim. Então nós éramos tomados pelos deuses. É interessante a gente analisar isso agora, assim, o quanto isso fica impregnado na alma coletiva e em nós mesmos, que nós pensamos assim, ah, mas que coisa mais boba ser tomada por Afrodite porque traiu, ou ser tomado por Dionísio, ou ser tomado, né, por um deus e brigou. Mas a gente não tem essa ideia, mas a gente pensa assim, ah, né, eu fui tomado pelo corpo, a carne é fraca. Ou alguns dizem assim, eu fui tomado por obsessores, né? Ah, os obsessores tomaram conta de mim, ou o demônio tomou conta de mim. Então a gente continua com pensamentos primários, né, do mesmo processo, né? A gente traz, a gente só vai transformando e trazendo essas coisas impregnadas em nós. Mas de quando em quando vêm espíritos superiores, almas superiores, digamos assim, como Sócrates, né, que diziam que estava pervertendo a juventude, porque ele pedia para os jovens não pensar só em musculação, mas pensar também na mente, no crescimento. E no julgamento dele está dizendo então que ele nega os deuses, ele diz que não nega os deuses de maneira alguma. Mas e a encrateia? E o que é a encrateia? O autodomínio. Porque tu podia ser tentado a ser tomado pelos deuses, mas isso tem um autodomínio. Aí não aguentaram ele, né? Porque era mais fácil tu botar a culpa nos deuses, né? E aí mandaram tomar veneno, porque o espírito superior é sempre condenado. Mais tarde, sendo meio rápido no nosso processo, veio Jesus, nosso amorzão, que também não é compreendido e também é condenado. E surge daí a teologia católica, que embora tivéssemos grandes pensadores, né, Agostinho e Tomás de Aquino e vários pensadores, nós não conseguimos pegar a essência do cristianismo em sua plenitude, e acho que ainda vamos custar um pouco para isso. E surge essa teologia católica para a alma banal, que aqueles que são batizados, podemos dizer assim, né, são os escolhidos ou os eleitos. Nós temos mais ou menos cerca de 1,5 bilhão de cristãos na Terra, dos 7 bilhões, né? E 2 bilhões de cristãos, e os outros 5 vão para o inferno, para essa ideia. Por quê? Então já é uma ideia bem errada do processo, né? Mas é interessante assim, vai para o inferno eterno, né? Mas os que seguem, os que são batizados, que são bonzinhos, vão para o céu maravilhoso, paradisíaco, né? Cheio de pombinhas e de flores de beleza. E aí vem mais uma falha, né? A felicidade está lá. Então tu batalha, tu sofre, tu luta, mas tu vai merecer um céu depois. É interessante que, novamente, né, isso fica arraigado em nós. Então, alguns de nós já não temos essa ideia de um céu eternamente sem fazer nada, né, de florzinhas, mas trazemos, por exemplo, o espírito traz a ideia de um nosso lar, né? Ah, quando ele vai morrer, quando ele morrer, ele vai para uma cidade espiritual melhor, e a felicidade está lá. Aqui é um mar de provas e expiações, que também é uma distorção, né? Aí surge a terceira época, né, sendo bem rápido, assim, o humanismo, né? E o que acontece ali? Nós tínhamos os reis, digamos assim, a nobreza, o rei era quase que um deus, né, na Terra, desde lá de gregos e romanos. Então, era uma ala especial, né? E tínhamos o clero, que também era uma ala especial, né? Que eram os únicos que tinham contato com Deus, e o resto era massa.
sem a menor chance de galgar qualquer uma dessas, assim, se não tivesse alguma estrutura, né? Mas surge daí alguns que começam a perceber que os reis comiam, que o clero comia, que eles se vestiam, e começam a ir de feudo em feudo, porque nós estávamos nessa época fechados em feudos, a vender mercadorias, né? E a comprar e vender e trocar. E aí surge o mercantilismo e nasce a burguesia, que é uma nova classe que nasce, que às vezes tinha mais dinheiro que alguns reis de alguns feudos, né? Dinheiro, poder daí. E aí com isso, né, surge também um novo tipo de pensamento, porque só quem escrevia, normalmente os reis eram analfabetos, né? Tinha alguns que sabiam ler e os outros usavam aqueles anéis para assinar. Quem lia mesmo era o clero, né? Mas surge um novo tipo de estrutura, um leigo escreve sobre as coisas do céu, Dante Alighieri, a Divina Comédia, que é maravilhoso, e que não era do clero, né? É substituído o amor espiritual pelos valores terrenos e humanos, então o Boccaccio escreve o Decameron, daí nasce as novelas aí, e começa um novo pensamento para a alma banal, surgem as grandes descobertas e surge, portanto, o poder do homem, a imprensa, as grandes descobertas, enfim. E nós saímos da ideia de que Deus é o centro para antropo. Antropo é o homem centrismo. O centro é o homem. E embora tivéssemos vários pensamentos, como Descartes, que tem trabalhos maravilhosos sobre Deus, Rousseau, Newton, que a gente conhece Newton com aquelas fórmulas de física, velocidade, espaço sobre tempo, mas ele era profundamente dedicado ao estudo do Evangelho, ele queria entender as leis de Deus. Tem mais citações do Evangelho do que citações físicas na obra dele, mas nós não entendemos. Kant, vários pensadores aqui, e nós ficamos com o antropocentrismo. O homem é o centro e é o poder do universo, né? E com isso nós passamos até a prepotência da razão, e nós estamos nessa época na Europa, e nos achamos então superiores a tudo e a todos, ao próprio Deus, né? E aí vamos colonizar os inferiores. E aí fazemos um estrago danado na África, vamos para as Américas, fazemos um estrago nas civilizações américas, vamos para o Oriente também. E com isso, depois, no decorrer, surge a Revolução Industrial. E aí nós já estávamos, digamos assim, nós éramos os senhores do mundo, nós ensinávamos o mundo, e aí passamos a comer e nos vestir muito mais, portanto, sem dúvida alguma, a felicidade está no homem. E a felicidade está no homem significa o homem pode ter riqueza e poder e então ser feliz. Mas o que acontece com isso? Acontece que a alma banal, né, mesmo com esse pensamento, começa a se transformar em robozinhos, né? Se torna uma alma medíocre. E com isso surge, então, o quarto pensamento, a quarta época, né? Basicamente, com vários pensadores, entre eles Nietzsche, que questiona essa ideia da mediocrização da criatura humana, né? Da robotização, questiona a ideia da felicidade estar lá, e por isso tem essa ideia materialista dele, mas ele dizia assim, o ideal é que o homem tivesse um turno da sua vida para o trabalho de subsistência e 2 turnos para o crescimento espiritual. Vejam a percepção, a gente distorce um pouco também a compreensão de Nietzsche. E nessa mesma época surge Marx, por exemplo, colocando que a felicidade está na luta de classes, né? E aí surge o socialismo, luta de classe, comunismo, que fez um estrago imenso na humanidade, onde foi implantado, e paralelo a isso vem o capitalismo neoliberal, a meritocracia, né? Então o homem cresce pelos seus méritos,
Só que é interessante a gente perceber, por exemplo, eu conheço escolinhas em que a criança começa a aprender inglês, aqui no Brasil, né? Começa a aprender inglês com 8 meses de idade. Então, imagina uma criança que começa a ser bilíngue com 8 meses, está trocando as fraldas e falando inglês, o cérebro dela é amplificado, ela tem estímulos que aquela criança da vila, aquela criança mediana jamais vai ter. E falar em meritocracia nesse sentido fica complicado, né? Então, as ideias básicas, se nós formos olhar assim, a ideia de socializar é maravilhosa. O capitalismo surge com Adam Smith, que só o Estado, né, que na verdade eram os reis, que podiam ter direito sobre o dinheiro, ele diz, não, cada um deve ter a possibilidade de ter o seu negócio, de ter a sua vida, de construir o seu capital, de construir a sua estrutura, o que também é extremamente correto. Mas o que está faltando, então, nesse mecanismo aí? Fazer aos outros o que gostaria que te fizesse. E esse mecanismo é que dá, até hoje ainda estamos vivendo essa confusão aí. E ficamos então, né, nessa desconstrução, nesse materialismo, sem Deus, um homem passa a ser um aglomerado de células ao acaso que surgiu na evolução e, portanto, sem significado. E o único antídoto real para a dor moral aflitiva é o significado, desprovido de fé e de esperança. Mas existem ciclos divinos, podemos dizer assim. Nós evoluímos em ciclos. E haveria uma época para chegar, né? E Jesus já sabia disso, né, na sua compreensão, e ele diz assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vê que interessante, a alma banal. A alma banal não consegue ver além da sua estrutura banal. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, aqueles que conseguem quebrar a casca da alma banal começam a perceber. Ele está falando na vinda do Espiritismo, né? Os espíritos passam a se manifestar em todas as partes do globo para dar uma nova percepção de vida, né? É semeado, então, com a obra de Kardec 57, também não é muito compreendido, né? Mas nos traz de novo a percepção da harmonia com o cosmos e tira, porque é interessante assim, nós tínhamos lá com os sábios gregos a harmonia do cosmos, ou seja, nos harmonizar a natureza, nos harmonizar a vida, nos harmonizar as leis de Deus. Seria um estado, os sábios gregos diziam, a alma banal não compreendia. E aí vem a ideia de que tudo é caótico, tudo é por acaso, que o universo é caótico. E hoje se percebe, com design inteligente, com várias pesquisas, que, na verdade, o que aparentemente é um caos é uma harmonia perfeita. A ciência diz assim, o universo funciona dentro de uma complexidade crescente, ou seja, é complexo, mas sempre evoluindo, sempre desabrochando. Nós, o ser humano, é um exemplo dessa complexidade crescente. E aí nós vamos encontrar nas obras básicas, no livro dos Espíritos, na questão 921, a seguinte colocação: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. E aí aqui começa a ficar interessante. Por quê? Porque nós trazíamos, então, né, aquele pensamento assim, nós estamos no mar de provas, expiações, estamos aqui para sofrer, estamos aqui para... E aí nós nos deparamos com os espíritos em inúmeros momentos, vem nos trazer exatamente uma mensagem ao contrário. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se furtará e proporcionará a si mesmo felicidade. E veja, não é felicidade lá
felicidade depois que eu morrer? Agora. Né? Isso que é interessante. Tu quer viver em paz, tu quer viver em harmonia. É esse o objetivo de estarmos aqui, aprendermos isso. A questão 640 se coloca assim. Kardec pergunta aos espíritos, mas o que se deve entender então por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. E aqui nós estamos falando nas leis morais, nas leis das nossas emoções, dos nossos processos internos. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Veja, de novo, eles batem na mesma tecla. Se tu está infeliz, é porque tu está te afastando da lei de Deus. E aí, claro, Kardec, na sua sabedoria, logo em seguida vai perguntar assim, tá, mas se eu seguir as leis de Deus, eu vou ser feliz, né? Eu vou ter um estado de equilíbrio interior, onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta mais curta e mais profunda de todo o livro dos Espíritos: na consciência. Então, nós trazemos dentro do nosso processo evolutivo, e isso também é belo e profundo, cada um traz um nível de consciência, né? Nós sabemos assim, isso é legal, isso não é legal. E quando nós seguimos assim, isso é legal, mesmo nas pequenas coisas, às vezes assim uma bobagem, assim, né? Nós já estamos lá no 10º pastelzinho, né? E aquela vozinha diz assim, vai comer mais um? A gente diz, tá, não, só mais um. Depois a gente fica enjoado, fica pesado, fica irritável e já diz coisas que não tem que dizer. Então, quanto mais nós buscarmos essa harmonia de ouvir essa consciência, mais possibilidades nós temos do que se chamaria de felicidade ou de estarmos em paz. Então, o Espiritismo vem preparar o terceiro milênio, né, para esse terceiro milênio realmente de mais sabor para todos nós, né? E aí nós entramos no terceiro milênio com novas percepções de fraternidade, com novas percepções de compreensão de que nós somos uma única família, a família humana. Estamos apalpando novas descobertas ecológicas nos nossos relacionamentos, no nosso posicionamento frente ao mundo, né? E principalmente descobrindo que o outro é como nós e que nós temos que caminharmos juntos, um dando as mãos aos outros, né? No mundo todo, isso começa a ser percebido. Mas nós temos no início do terceiro milênio, final do anterior início desse, um processo espetacular que é a chamada internet. Nós, quando começamos a verbalizar e começamos a trabalhar em grupos, lá atrás isso, né? Nós andávamos como caçadores-coletores, em grupos de no máximo 20, 30, mais de 30 já dava quebra-pau, nós não conseguimos conviver, porque nós não conseguimos verbalizar, e se nós não verbalizássemos, se tu não tem o verbo, como é que tu vai pensar? Tu pensa verbalizando internamente. E nós começamos a verbalizar e começamos a viver em grupos maiores e o nosso cérebro deu um pulo. Nós tivemos um impulso evolutivo espetacular. E é interessante que agora, eu acho que se nós fôssemos falar assim, daqui 1000 anos, iam os estudos assim, puxa, aquela época em que surgiu a internet, o cérebro da humanidade deu um pulo. Porque é um espetáculo. Nós temos tudo agora na mão, todos os recursos. Quem tem uma idade um pouquinho de cabelo branco, assim, se lembra que a gente queria estudar um material, a gente ia atrás de um xeroxzinho em inglês, né, para conseguir aquele material, para conseguir aquele livro. Ia para as bibliotecas, e era tudo uma dificuldade. Se quisesse imprimir alguma coisa, era mimeógrafo a álcool, né, depois mimeógrafo a tinta. E hoje em dia está tudo na mão, a gente tem na palma da mão. Eu sempre tinha uma dor assim de terem queimada a biblioteca de Alexandria,
Nós temos alguns milhões de bibliotecas de Alexandria na palma da mão agora. Então, é um espetáculo o potencial que nós temos. Mas é óbvio que nós temos ali de tudo. E a gente tem que estar atento ao que tem ali, ao que a gente está colocando nossos olhos, está colocando os nossos ouvidos. E metabolizar, saber trabalhar com isso. O que seria metabolizar? Eu brinco assim, imagina tu comer uma feijoada meia-noite, né? Lá pelas 3, 4 da manhã você feijoada por cima, feijoada por baixo, feijoada pelos lados. Nós não metabolizamos. Então, quando a gente passa por aquele assunto, aquela notícia, que a gente sabe que não é muito legal, não mergulha nela e digere ela. Isso aqui não me pertence, né? Se alguém está fazendo essa coisa, é ele, é o caminho dele, ele vai responder por isso. Não levar um mundo nas costas, né? Não trazer essa carga. E buscar o seu processo interior. Qual é o meu caminho? Qual é o meu caminho? Quem que eu sou? E o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Eu sou fulano, filho da dona Beltrano, sou ciclano, casado com tal, com filhos, tenho a minha casinha. Os meus passos são esses. E aqueles que estão fazendo isso, eu tenho que perceber qual é o meu caminho pessoal. Como diz Emmanuel, qual é a minha escritura individual. O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer em paz, com simplicidade, quietinho no meu cantinho, fazendo o melhor possível para trabalhar pela humanidade, mas fazendo a minha parte. E não me revoltando contra os que não fazem, ou tentando carregar o mundo nas minhas costas. Eu preciso estar em paz. Porque se cada um estiver em paz, aí nós vamos conseguir um mundo mais harmônico, mais lógico. A vida feliz consiste na tranquilidade da mente. Então, a conquista da tranquilidade. E aí a questão é, o que está nos bloqueando para que nós consigamos essa conquista da tranquilidade, de caminharmos tranquilo? Os valores inadequados de milênios passados. Nós ainda trazemos a ideia de que a felicidade está lá. E a gente viu naquelas frases do Livro dos Espíritos que a felicidade não está lá, está aqui. Meu mundo, a capacidade que nós temos de viver é dentro de nós mesmos. A felicidade não está no poder, não está no dinheiro, está na maneira que adianta eu viver numa mansão infeliz. Então nós começamos a perceber novos valores. Esse período que nós estamos passando agora de retiro interno é para perceber justamente o que é valor, né? O valor de um abraço, o valor de um beijo, o valor de um amigo, essas conquistas, né? Então nós temos que trabalhar a diluição dessa ansiedade, né? Porque meu reino não é deste mundo, é deste mundo. Olha essa pergunta é fantástica, porque ela tem uma plenitude assim para o globo todo, né? Haverá felicidade comum a todos os homens, ou seja, qualquer que seja o local que se encontre no planeta, ele tem a possibilidade de ter a felicidade, e os espíritos respondem. Com relação à vida material, é a posse do necessário. E isso é fantástico. Porque o que é o necessário para mim? A gente sempre quer mais, isso é legal, né? Isso faz parte da nossa vida, querermos mais, né? A gente está lá no colégio, já quer ir para o ensino médio. A gente está lá no primeiro ano, segundo ano, quer ir para o terceirão. O terceirão tem as camisetas do terceirão. Aí depois que está no terceirão, quer passar no vestibular. Porque o sonho, a felicidade é entrar na faculdade. Aí entra na faculdade, aquela batalha, prova e tal. Não, mas a felicidade é eu me formar. Aí se forma, a felicidade, eu consegui um emprego na minha área. Aí consegue um emprego nessa área, a felicidade é eu comprar meu apartamento. Aí consegue comprar seu apartamento, a felicidade. Então a gente está sempre assim, a felicidade.
Felicidade é quando eu morrer. Está sempre lá. Onde é que está a felicidade? Onde é que está a minha cabeça? Então, a questão é, saboreie o que tu conquistou. Tu está lá no terceirão, que coisa boa. Tu passou no vestibular, que coisa boa. Tu está na faculdade, que coisa boa. Tu está com o teu trabalho, que coisa boa. Saboreia o que tu tem. E saboreando o que tu tem, vai atrás do que tu não tem. E seja o que for, o Chico Xavier dizia assim, se tu tiver uma cama para dormir e um prato de comida, tu já é profundamente feliz. E isso eu acho que nós temos. Então, saborear a simplicidade e a humildade de ter gratidão pelo que nós temos. E aí nós conseguimos ter paz. Não acumuleis, dizia o nosso amorzão, tesouros na terra onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu interior do coração. Porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, aquilo que eu der o valor da felicidade é poder, é dinheiro, eu vou estar sempre sofrendo atrás. A felicidade é ter paz, é ter amor, é ter autodomínio, é ter controle das minhas emoções, é poder saborear o nascer do sol, pôr do sol, saborear passarinhos. Isso é felicidade. A vida simples. A vida em harmonia comigo mesmo e com o cosmos. E ainda dentro dessa pergunta, haverá felicidade comum a todos os homens, com relação à vida material e a posse do necessário? E vejo agora, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Que respostas, né? Eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirarei vestes para cobrir o vosso corpo. Vejam que Jesus sempre é profundamente amplo nas suas colocações, né? A gente, quando é jovem, né, a gente está naquela coisa de ter, de conquistar, de aparecer, mas à medida que vai passando o tempo, a gente vai percebendo que os valores, né, é encontrar um amigo, é estar com quem a gente gosta, é trocar essa energia, esse afeto, essa construção. Isso é um alimento para nós, né? O resto são estruturas secundárias. O alimento é a vida mesmo. E aí ele coloca assim, não vos inquieteis para saber onde comer, né, para o sustento da vossa vida. E é interessante que ele mesmo dizia assim, olhai os pássaros do céu, né, olhai os lírios do campo. Nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. E olha a profundidade disso. O que é a vida? É esse alimento. E ele diz assim, não é a vida mais que o alimento, ou seja, essa troca, essa permuta, que todos temos a possibilidade de fazer, e nós encarnamos, recebemos um corpo para essa vida, e não é o corpo mais do que essas vestes. Então, nós já temos a nossa estrutura, já temos as nossas vestes, já temos as pessoas que nos servem para nos alimentar. O resto vem naturalmente. Ele mesmo dizia assim, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, ou seja, te harmoniza. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Porque quem anda na luz não anda em trevas. Se tu está em harmonia com a vida te responde com harmonia. Tu recebe aquele livro emprestado para ler daquilo que tu precisava, aquela palavra amiga, tu é convidado para aquele estudo, tu é convidado para aquele emprego. A vida trabalha a teu favor. Se tu está em harmonia com a vida toda conspira a teu favor. Busca a harmonia com a vida e a vida te trará harmonia. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. Então, eu tenho que estar em paz hoje.
Eu tenho que estar em harmonia hoje comigo. Se eu estiver tranquilo, em harmonia comigo, e amanhã? Amanhã eu vou estar cuidando de amanhã. Não que eu não vá planejar, organizar, mas em paz. A felicidade é para agora, a paz é para agora, a harmonia é para agora. A gente tem que aprender a relaxar e se entregar a Deus, se entregar a essa harmonia. O Dan Brown, da Universidade de Clermont, na França, dizia que existem dois tipos de felicidade. A felicidade hedônica, que é a busca básica do prazer e que acaba fechando no próprio umbigo, no ego, em prazeres flutuantes e que acaba, no fim, com a ansiedade de mais e mais prazer. Mas existe uma felicidade eudemônica, que é baseada não no ter, mas no modo de ser. Sentimentos de realização, e isso sim vai gerar um bem-estar mais estável. Olha a diferença de uma para a outra. Então a questão é a construção de uma mente eudemônica. A gente conseguir fazer essa construção. Então vamos dar uma olhada para a mente, para o funcionamento da nossa mente. Vamos ver como é que é didaticamente esse mecanismo. Então nós vamos fazer uma rápida mentalização. Quem quiser acompanhar, que esteja assistindo, quiser fechar os olhos, 5 segundos mesmo, 5 segundos. Pedir para vocês fecharem os olhos e pensarem numas uvas. Umas uvas bem lindas, assim, aquelas uvas que chegam até aquelas gotículas de água em volta, assim, saborosas. Agora pensem em navios. Navios no mar verde, lindo, aqueles navios singrando a água, belos. Agora pense em cidadezinhas do interior, assim, cidadezinhas do interior da Europa, assim, aquelas cidadezinhas. Era isso. O que a gente quer? Podem abrir os olhos, vão continuar. O que a gente quer ver com isso? Quando eu falei assim, ó, pense em uvas, vocês tinham uvas vivas na frente de vocês, na mente de vocês. Quando eu falei, agora pense em navios, vocês pensaram em navios cheios de uvas ou navios sendo acompanhados por uvas? Não. Vocês simplesmente pegaram aquela imagem bela, rica, uvas e fizeram pof! E desapareceu e entrou navios. Navios com todo o seu esplendor. E quando eu falei cidadezinha no interior, vocês simplesmente fizeram pof! Desapareceu navios e entraram cidadezinhas do interior. Então, os nossos pensamentos são como bolhas de sabão, por isso que a gente coloca a vacuidade dos pensamentos, que surgem e desaparecem. E é aqui que vem uma coisa interessante, que os pensamentos, eles surgem como bolhas, eu posso fazer pof, mas eles ativam emoções. Então, por exemplo, quando eu falo em uvas, para alguém que está com fome, pode já dar a emoção ou dar sede de comer uma uva. Para alguém que trabalha com parreirais, pode ter pensado assim, a safra foi boa, não foi boa, já pode ter ficado, já deve ter dado um mal-estar, talvez. Quando eu falo em navios, alguns devem pensar assim, um navio cargueiro, alguns podem pensar assim, um navio de cruzeiro, ou alguns podem pensar assim, Deus o livre para alto mar, nem me pagando eu iria. Então, em cada um, vai despertar uma emoção diferente. Quando eu falo em cidadezinha do interior, alguém pode dizer assim, que coisa linda, que coisa bela. Para outros, devem pensar assim, uma fofocaiada danada, um se metendo na vida do outro. Então, cada um desperta uma emoção, desperta reações fisiológicas, né? E que pode nos trazer alegria ou mal-estar. Então, o que acontece? Os pensamentos produzidos ativam emoções. Então, tem que estar atento. Se eu vou começar a pensar naquilo e vou ficar mal, pode parar. E isso é uma coisa fundamental para o controle das nossas emoções. Cada vez que a gente pensa assim, não, esse pensamento não é legal, essa notícia não é legal, troca. Né? Começar com essas ideias, não, eu quero estar em paz.
Se é algum problema traumático para mim, eu posso tirar um momento, e isso é fundamental, eu não posso, com esse mecanismo de POF, esconder as minhas emoções. Mas agora, por exemplo, eu estou ouvindo uma palestra, ou eu estou almoçando, ou eu estou com a pessoa que eu amo, e vem aquele pensamento problemático, POF, depois eu penso assim, não, eu tenho que tirar um momento para meditação, eu tiro um dia na semana lá, de noite, que eu vou analisar por que daqueles pensamentos me dão mal-estar. Isso eu preciso, eu não posso simplesmente negar isso dentro de mim, né? Eu preciso ter um tempo dedicado a eles. Mas vai ser naquele momento dedicado a eles que eu vou pensar nisso. Por que essa notícia sobre dinheiro me dá tanta pressão? Será que eu sou avarento? Será que eu sou apegado? Por que aquela questão da sexualidade me dá uma desarmonia? Será que eu sou tarado? Eu preciso depois analisar isso. Mas eu não posso deixar que isso viva comigo no dia a dia. Eu tenho que ser o dono dos meus pensamentos, das minhas emoções. Então, quando começa a surgir, pof, agora não é hora. Agora eu não vou entrar nesse processo, porque eu quero estar em paz, eu quero estar em harmonia. Porque as próprias emoções são uma vacuidade. A raiva. Né? O que é a raiva? A raiva é um mecanismo maravilhoso que nós temos de luta ou fuga, desde o tempo que nós éramos animais, é algo que nos avisa, algo não está bem. Né? Então, surge assim, nós estamos sendo atacados. Então, surge esse mecanismo. Mas eu posso virar um animal e explodir, querer fazer catarse, e já está provado que a catarse não é saudável, ela piora os estados emocionais, né? Já existem inúmeras pesquisas nisso. Se achava que a catarse a gente libertaria, berrar, gritar, a gente libertaria as emoções, pelo contrário, a gente amplifica elas, fica mais complicado de trabalhar elas cada vez no decorrer, mas eu posso sentir aquela emoção e depois assim, tá bom, eu vi que eu fui atacado, mas eu quero me controlar, né? A mágoa, eu vi que ele não foi legal o que ele fez ou o que ela fez, mas eu não vou carregar isso comigo, não vou ficar carregando essa situação comigo, né? O medo, enfim, cada uma dessas emoções, elas podem surgir, devem ser trabalhadas depois, mas eu não vou carregar elas comigo, porque eu quero estar em paz. E se eu percebo que eu ainda tenho elas comigo, no momento em que eu paro para meditar, eu vou dizer assim, por que daquela ansiedade? Por que daquele orgulho? E aí eu trabalho essas emoções em mim. Mas no meu dia a dia, quando elas surgem, pof, eu não quero permanecer chumbado e escravo dessas emoções. Eu quero ser livre. Chega de ser aquela criatura velha. Porque essas emoções surgem por pensamentos ilusórios. E nós ficamos, às vezes, fazendo essas bolhas e vivendo. A gente, às vezes, não nota na gente, a gente nota no outro. Eu seguida digo isso. Tá aquele domingo lindo, e diz, vamos dar uma passeada. A pessoa diz, não, porque não sabe o que ele fez para mim. E a gente fica, sai desse curto-circuito. Com que fim? Deixa que vá, surgiram aquelas bolhas, agora deixa que vá. Assim como elas vêm, elas vão. Pof. Eu quero estar centrado nos meus objetivos de harmonia, de equilíbrio, de controle das emoções, de paz, até para viver e conviver com as pessoas que eu amo nessa paz, transmitir essa alegria, essa possibilidade de viver em paz. Vamos dar uma olhada para a nossa mente ainda assim, né? Olhar para a mente profunda. Se nós formos descascando a mente, assim, né? Eu não sou esse corpo, eu não sou esse nome, a gente vai entrando para dentro, nós vamos chegar a essa mente pura. Lá dentro, desligado de todas essas ilusões, de todos esses mecanismos, existe um eu sereno, que não tem nada a ver com todas essa, digamos assim, esse cenário e essas personagens em torno de mim. Eu, profundo, sereno. Eu gosto de dar, didaticamente, mostrar esse eu sereno com um nascer de sol. Sabe quando está aquele amanhecer, assim? Aquela paz,
aquela harmonia, aquele progresso, né? As plantas brotando, os passarinhos cantando, mas naquela mais profunda harmonia, assim somos nós por dentro. Porque nós somos um serzinho dessa harmonia, nós somos um serzinho da natureza. Esse é o nosso estado natural. Mas o que acontece? A gente consegue entrar nesse estado natural. E a gente está nessa paz profunda e lembra, eu tenho que pagar aquelas contas. Pronto. Né? Aí começa a pensamentos, geram emoções, geram coisa, e quando vê a nossa cabeça assim, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, e foi-se o eu sereno. Então, centrar-se. Né? O Merim, da Áustria, tem um trabalho muito interessante, Aislang, que mais ou menos seria um estudo sobre fixação funcional. E ele diz assim, ó, nesse livro espetacular, todos nós temos uma tendência do cérebro a se ater a soluções que já conhece. Então, o cérebro tem um determinado tipo de pensamento, de raciocínio, e funcionou, e aí ele quer repetir sempre aquele raciocínio, né? Em vez de procurar outras superiores. Então, a gente sempre pensa da mesma maneira, são chamados padrões de repetição. Então, tipo assim, se nós somos espíritas, né? E aí alguém sofreu um acidente e perdeu a perna. Mas é aquele automático, assim, o que ele não fez na vida passada para ter perdido a perna? É uma ignorância profunda isso. Né? A gente tem essa lei de karma, causa e efeito de karma, de olho por olho, dente por dente, quando a lei é de amor e não funciona assim, são experiências completamente diferentes. Às vezes, eu tenho visto muito, minha esposa é ligada a essa área, meninas modelos lindas que perderam uma perna e hoje são um exemplo de força, de beleza. Na minha juventude, uma pessoa perdesse uma perna, o nome era aleijado. E ele era discriminado, literalmente discriminado, ele era um aleijado. Né? Hoje em dia elas têm próteses maravilhosas, têm uma vida rica, uma beleza, não me escondem isso. Então, às vezes, são exemplos de modelo, né? Exemplos para a humanidade que nós não compreendemos isso. Né? Nós temos aquela ideia do karma, da dor. Com o Chico aconteceu uma coisa muito interessante, tinha uma senhora que perdeu o esposo, ficou com 2 filhos, e aí, eu acho que eu já contei isso talvez em outras palestras, depois um dos filhos apresentou uma doença genética grave, no final da juventude ali, não houve o que fazer, ele desencarnou imediatamente. Por olhar o outro filho, se tinha o mesmo problema, tinha o mesmo problema e logo em seguida também desencarnou. E ela ficou sozinha. E trabalhava lá com o Chico nos trabalhos e, claro, os espíritas, né? Por lá, Chico, o que ela não fez na vida passada para merecer isso? E o Chico, naquele amor dele, disse assim, ela não fez nada do que vocês estão pensando, não. Ela era um espírito de escola, ou seja, um espírito evoluído, que tinha uma missão na Terra. Ela teve um trabalho muito belo ali junto ao Chico. E ela ficou sabendo do problema desses 2 rapazes e disse, não, deixa eles virem como meus filhos, então, que eu assessoro eles. Por puro amor, por pura missão. Então, a gente nunca sabe quando é que é uma prova, quando é que é uma missão, quando é que nós estamos dando um exemplo aos outros, quando é que nós estamos auxiliando outros. Né? A nossa visão é muito limitada, mas nós temos esses padrões de repetição. É isso, é aquilo. Eles fizeram estudos muito interessantes com os xadrezistas. Eles mostravam cenas de xadrez e tinha uma que eles olhavam e diziam assim, é mate sufocada, uma manobra do xadrez. Em 5 lances dá o checkmate. E aí, porque ela era perfeita para o mate sufocado. Quando eles diziam isso, assim, mas tu não percebeu que se tu vier por aqui, ó, em 3 lances tu dá o checkmate? Eles diziam, nossa, como é que eu não vi isso?
Porque a gente tem esse padrão de repetição. É aquilo, tchá, o cérebro responde daquela forma. O Peter Wolfson, da Universidade de Oxford, nos fala em viés de confirmação, né? Que também é a mesma coisa. Nós temos uma fixação funcional, ou seja, nós pensamos de uma forma e adaptamos a realidade a ela, ou seja, passamos a achar que a vida é a maneira como nós pensamos. Um exemplo muito interessante foi do Gold, ele fez um estudo sobre isso, pegando esse livro A Falsa Medida do Homem, ele escreveu, pegando os estudos do Broca com relação aos estudos de evolução, de evolucionismo do Darwin. E aí o Broca estava estudando que quanto maior o cérebro, mais evoluído era. Então essa era a sequência do trabalho que ele estava estudando. E aí ele se depara que o cérebro dos alemães era maior que o cérebro dos franceses. E ele era francês. E aí ele não gostou. Aí ele faz todo um capítulo, todo um estudo para mostrar que a constituição dos alemães, a constituição física dos alemães era maior que a constituição física dos franceses e por isso que o cérebro dos alemães era maior que o cérebro dos franceses. Veja só, né? Aí ele descobre que o cérebro do homem era maior que o cérebro da mulher. Ele diz, bom, aí está certo, mesmo que o homem é mais evoluído. Olha, né? A capacidade limitada de visualização, né? Padrão de repetição. Então, aí é isso mesmo. Hoje se sabe que o cérebro da mulher realmente é menor que o cérebro do homem, mas é o mesmo número de neurônios, né? E a mulher usa de uma maneira bem mais plena os dois hemisférios cerebrais, nós tendemos a usar mais o hemisfério esquerdo. Então, a gente até tem que estudar mais sobre isso, né? Mas então, o que acontece? Surge um pensamento e nós automaticamente disparamos. Ah, perdeu a perna? O que ele não fez da vida passada? Sabe? A gente tem aquele... A gente tem que parar com isso. Não, pera lá. Existem outras possibilidades, né? Senão, a gente tem que localizar esses padrões das bolhas. Por exemplo, eu estou aqui fazendo essa palavra, falo em dinheiro. E aí alguém diz assim, puxa, estava tão boa a palestra, vem falar em dinheiro, porque dinheiro... Pagar aquelas coisas. E a gente já entra e já dá aquela emoção. Pof, não é hora, né? Ah, e a minha alma gêmea. Pof, agora eu quero ter em paz. Cada momento eu vou trabalhar cada coisa. Eu preciso empresariar a minha vida. Empresariar significa que se eu estou em tal empresa, eu vou trabalhar aqueles assuntos, na outra eu vou trabalhar os outros assuntos, cada um dos assuntos no seu momento. Então, conhecer os gatilhos. Quando começa a surgir aquela emoção, como dizia o nosso amorzão, bem-aventurados os aflitos, porque imediatamente surge aquela aflição. Quando começa a surgir aquela aflição, a gente já percebe que para, né? Corta, porque senão eu vou entrar naquele parafuso mental. Nós vamos ter fixação funcional na dor, né? Ah, bababá, porque tu não sabe o que ele me fez, né? Então a gente tem que já começar a cortar. Não vai começar com essa história, né? Ou fixação funcional no prazer inferior, né? Então aqueles que ficam lá vendo filmes e televisão, buscando coisas na internet, né? O desastre, sexualidade e não sei o quê, e política de baixo nível, e sentem prazer, só que daí fica preso naquilo e num sofrimento terrível sem perceber, e isso que é o pior, sem perceber que está sofrendo, né? Então, começou aquilo, pode parar, né? A gente sabe que as memórias de curto prazo dão mudanças ligeiras no nosso cérebro, nos nossos neurônios, mas se nós persistirmos, se nós mantivermos aquela mágoa, se nós mantivermos aquela busca de prazer, aquilo cria mudanças estruturais. Nós aumentamos perninhas dos nossos neurônios, chamados dendritos, e aí modificamos o nosso cérebro em função
daquilo que nós estamos repetindo, né? Então, imagina, se a gente for repetindo aquela paranoia, nosso cérebro passa a trabalhar aquela paranoia. E aí, para mudar o cérebro de novo, é bem mais complicado, né? A gente tem que ver, então, o que eu estou me alimentando, o que eu estou olhando na internet, o que eu estou procurando na televisão, quem assiste televisão, o que eu estou alimentando. O próprio André Luiz, através da psicografia do Chico, já dizia, eles, nós, encarnados, se alimentam diariamente de formas mentais. Então, onde é que eu estou colocando os meus olhos? Onde é que eu estou colocando a minha atenção? Onde é que eu estou vibrando? Porque, como dizia Jesus, busca e achareis. Né? Eu vou achar dor. E que bolhas são essas? Bolhas de representação da realidade. É pura ilusão. E eu fico sofrendo com ilusão passageira. Isso é que é interessante, sofrendo com a impermanência. E a gente faz isso. Né? A Eti foi uma escritora judia que foi presa pelos nazistas, foi para um campo de concentração, e ele escrevia escondido em folhas de papel e guardava embaixo do colchão, porque não podia escrever, escondido dentro do colchão dela. Depois foi descoberto esse trabalho dela. E ela dizia assim, o grande obstáculo é sempre a representação e não a realidade. Veja que interessante essa diferença entre representação e realidade. Representação é ilusão, é o mundo ilusório. E a realidade está muito distante disso. O que foi a representação do nazismo? Aquelas bandeiras, aqueles poderes, tudo ilusão. Uma ilusão imensa. Ter um uniforme da SS, ela está no topo do mundo, na Terra, naquela época. Depois da guerra, não queriam nem tocar nos uniformes nazistas. E veja que interessante, ela dizia assim, presa num campo de concentração. Devemos manter os olhos fixos nas coisas que importam na vida. Podemos deixar de lado, sem medo, todo o resto. Que espetáculo isso. Voltamos sempre à mesma constatação. Presa num campo de concentração. Ela escreve isso. A vida é boa. A vida é boa. Aquilo em torno dela era uma insanidade ilusória. A vida era muito mais plena que isso, e ela percebia isso. Os campos da alma e do espírito são tão vastos, tão infinitos, ela provavelmente, os estudos hebraicos, eles têm estudos do Talmud e da Cabala. E a Cabala é muito próximo à espiritualidade, à compreensão de uma continuidade maior. Os campos da alma e do espírito são tão vastos, tão infinitos, que esse montinho de desconforto e de sofrimentos físicos não tem mais muita importância. Não tenho a impressão de ter sido privada de minha liberdade. No fundo, ninguém pode verdadeiramente me fazer mal. Só podiam fazer com o corpo dela. E foi incinerada, morta, no campo de Auschwitz. Mas com uma nova... Ela já vivia o eu sereno. Ela já tinha essa percepção muito além dessa ilusão momentânea, desse cenário momentâneo. Então, nós temos que desarticular essa fixação funcional, que pode ser pela dor ou pelo amor. Pela dor é quando nós não queremos olhar para dentro de nós, não queremos olhar para os nossos mecanismos internos e vamos nos iludindo e nublamos até o nosso próprio eu, a tal ponto que tudo nubla e aí parece que a vida nos convida à dor.
para pensar. Para analisar. Tu está indo por um caminho cada vez pior. O sofrimento nos impulsiona a quebrar as fixações e nos liberta. Essa é a ideia. Eu gosto muito da colocação de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Ele diz assim: dor é estacionamento. Tudo no universo evolui, tudo cresce. E se nós paramos, o universo nos empurra. E aí dói. Mas tu pode ir pelo amor. E pelo amor, quando tu percebe que esse eu sereno centro, né, sempre tu pergunta assim, com que fim? O centro é amor. E aí cada atitude que tu for tomar, tu pensa, é legal ou não é legal? É em direção à paz, é em direção ao amor ou não é? E cada vez que tu toma essa postura, tu vibra no amor e tu constrói o teu cérebro nesse sentido. Isso é legal ou não é legal fazer? Isso é bom ou não é bom comer? Isso é bom ou não é bom de passear? Faz essa pergunta para o centro de paz. Isso vai ou não vai te dar minha paz? E aí eu consigo viver em paz, cheio de amor, e começo a perceber também o amor ao próximo, né? Porque o amor ao próximo faz com que nós tenhamos a percepção do outro em nós também e nos estimula a sair das nossas fixações. A ciência tem estudos muito interessantes sobre a serenidade. O Richard Davidson, que a gente já falou mais de uma vez aqui com vocês, do West Coast, na Universidade de Harvard também, ele traz uns estudos muito interessantes, 5 fatos sobre a serenidade. Primeiro, a serenidade é uma habilidade. O que quer dizer isso? Que assim como eu aprendo a tocar um instrumento, eu posso aprender a ter paz. Olha que interessante. Quebra totalmente um padrão da alma banal que diz assim, eu sou assim. Ninguém é assim. Aquele grande psicólogo Carl Rogers já dizia, não sou o que sou o que estou e melhorarei. Não sou o que sou o que estou, mas melhorarei. Então, a gente treina a paz, a gente treina a serenidade. Porque a neuroplasticidade, dentro dos estudos, muda o cérebro pelo treinamento. Então, eu treino que eu quero ter paz. Eu treino, eu pof. Não, isso aí não é legal. Pof, não vou ficar pensando isso. Eu quero ser uma pessoa em paz. Inversamente proporcional à dispersão da mente. Isso aqui também é muito legal. Quando estamos dispersados, não estamos em plenitude. Então, a gente está lá almoçando e pensando que eu tenho que fazer, a gente está lavando a louça, eu não posso esquecer que eu tenho que arrumar as gavetas, a gente está sempre... Calma, né? Como se diz, foco, a entrega total. Se eu vou tomar um banho, eu vou tomar um banho, não tem que estar pensando nisso, eu vou tomar, coisa boa essa aguinha caindo, se eu estou me alimentando, coisa boa essa comidinha, foco. Quando a gente está em foco, está, por exemplo, escalando, quando a gente está pintando, parece que todo o resto desaparece e a gente fica pleno naquilo. Na verdade, o que acontece é assim, em vez de nossas mantas neurais estarem em desarmonia, elas passam a trabalhar numa harmonia só. Então, eu tenho que estar presente por inteiro a cada momento. Agora, eu estou assistindo uma palestra. O ansioso nunca está onde se encontra, se diz. Então, está sempre, né? Eu quero ver aquela palestra. Aí ele chega na palestra, que horas vai terminar a palestra? Então, estar inteiro aonde se encontrar em plenitude. Terceiro, associado a padrões específicos na atividade cerebral e no corpo, ou seja, uma mente serena vai gerar naturalmente um corpo sereno, que por sua vez vai gerar um corpo saudável. E um corpo saudável gera uma mente saudável. Vejam, é uma retroalimentação. Então, quanto mais eu serenizar minha mente, mais saudável meu corpo vai ter. Quanto mais saudável meu corpo tiver, mais facilidade eu vou ter de ter uma mente saudável. E eu começo a ser assim. Isso aqui é interessante. Começo a estar num outro estado de vida, de ação e de compreensão. 4,
dois componentes importantes dos 5 fatores. 4, 2. A homeostase emocional e a atentividade emocional. Homeostase foi uma descoberta que o médico fez de que o nosso corpo busca sempre se harmonizar, ele busca se equilibrar. Então, se está muito quente, o corpo já manda os poros se abrir para que aumente a ventilação. Se está frio, nós contraímos o sangue para dentro do corpo para aquecer o corpo. Então, nós estamos constantemente controlando temperatura, controlando o nível de pressão, de glicose. É a homeostase emocional, para que haja um equilíbrio. E nós temos também uma homeostase emocional. O controle para que haja uma harmonia nas nossas emoções. E a atentividade emocional. Então, a homeostase emocional seria a capacidade de retornar a um patamar básico, por exemplo, ficar calmo após um evento estressante. Então, alguém me faz alguma coisa e vem a raiva, vem a tensão. Depois tá bom, pof, agora eu vou seguir meu caminho. Pena que ele fez isso, depois eu vou descobrir por quê, se eu fiz alguma coisa, enfim. Mas eu preciso estar em paz. E a atentividade emocional é estar atento justamente às nossas emoções. Se o coração aperta, alguma coisa não está bem. Quinto, veja que interessante, são pesquisas na ciência, em Harvard, a generosidade é um fator de serenidade. Existem várias pesquisas nessa área, a gente já falou algumas em outros, há uma disposição inata para a generosidade e o bem-estar. Uma das pesquisas, por exemplo, eles fizeram com 2 grupos, eles repetem essas experiências várias vezes, chama replicar a experiência, que é e fizeram várias vezes isso. Então, eles convidam 2 grupos de voluntários, normalmente são pagos para fazer esses estudos, e dividiram em 2 grupos de 25 cada um, fizeram uma batelada de testes, o sistema imunológico, pressão, o funcionamento do cérebro, escanearam o cérebro, e aí deram para cada um $100. Para um grupo de 25, eles disseram assim, olha, tu vai e compra qualquer coisa para ti com esses $100. Gasta esses $100 contigo, no final da tarde tu volta aqui. E para outro grupo, vai e gasta esses $100, tem que gastar os $100, mas não contigo, com alguém. Não compra nada para ti, compra para alguém. E no final da tarde, volta aqui. E o que foi surpreendente, foi replicado várias vezes, sempre dava o mesmo resultado. Aqueles que gastaram dinheiro com os outros estavam com o sistema imunológico mais elevado, estavam com os equilíbrios homeostáticos mais adequados, estavam com o cérebro com muito mais alegria, eram muito mais saudáveis e felizes do que os que gastaram consigo mesmo. Porque dar, permear, participar, faz parte da natureza. Então, quanto mais nós nos abrimos para o outro, mais conquista de serenidade e de alegria a gente tem. E Paulo já dizia, peço isso, que a vossa caridade abunde mais em ciência e em conhecimento. Nós que buscamos também esse trabalho, nos qualificarmos. Né? Então, a nossa mente, a questão é, o que eu desejo ser? Quando a gente para meditar e para fazer uma oração, eu não tenho que pensar assim, Senhor, me ajuda porque eu não seja isso, não seja aquilo. Daí eu estou reforçando o que eu não quero. Eu tenho que parar e pensar, o que eu quero? O que eu quero? E é isso que eu mentalizo, e é isso que eu desenho, e é isso que eu vou trabalhando. O foco, não no barulho do mundo, porque o mundo tem os seus barulhos e cada um está na sua aprendizagem, mas na ausência de inquietude. Eu quero ter paz. Eu quero ter harmonia. Atentividade emocional. Como eu disse, se o coração apertou, eu não estou bem. Então a gente sempre brinca, mas é o correto. Né? Se eu não estou em paz, eu não estou com Jesus. Então se eu estou perdendo a minha paz, para. Em qualquer hora do dia, para um pouquinho, reflete, né? Analisa e retorna à homeostase emocional da paz. Generosidade, que é o cocriar com Deus. Né? Quanto mais a gente
trabalhar para a evolução desse universo, né, dessa complexidade crescente, belíssima que nós vivemos. Emmanuel nos fala na plataforma do Evangelho. Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não esqueças as plataformas do Evangelho Redentor. Então, a plataforma do Evangelho. Aprende a amar. Cessa o egoísmo. Distribui o amor. Aprende a amar. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. O que é isso? Amar a vida. Como é bom amar a vida. Ama a vida. E ama o próximo como a ti mesmo. Nós precisamos nos amar, dar aquele tempinho para nós. Essa é a minha horinha de ver o meu livrinho, de contemplar a natureza. Se amar, porque daí nós vamos poder amar o próximo como a si mesmo. Cessa o egoísmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faz o bem aos que te fazem mal. Ora pela paz dos que te ferem. Ou seja, liberta o coração. Não fica preso àquelas mágoas, aquelas coisas. Deixa que ele vá. E tu quer seguir o teu caminho em paz. Distribui o amor. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons da tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o fio do desalento, levando os caídos. Combate a ignorância acendendo lâmpadas de auxílio sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Porque nós somos todos humanos nessa caminhada, em experiências diversas, mas todos humanos. O próprio universo é todo interconectado. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, mesmo com as lutas na terra. Para ele continuam batalhas, atritos, entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. E como dizia o nosso amorzão, a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Era isso. Muito obrigado, então.